Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início, então, ao nosso painel 6, Educação Superior na CPLP e Campo de Conhecimento. Nós vamos fazer, então, uma inversãozinha de pauta aqui de apresentações e o professor Juan José Amorim Mosqueira vai dar início, então, aos nossos trabalhos desse painel 6 da tarde, trabalhando a questão da educação superior, desenvolvimento profissional e vida adulta. Ele só vai trabalhar a vida adulta. Ah, tá. Tá, são 20 minutos para cada um, tá? São 15 horas. E a professora Silvia Maria Aguiar Isaia vai trabalhar vida adulta. Desenvolvimento profissional docente. Desenvolvimento profissional docente. Porque não está separado, está tudo como fosse junto. Bom, muito boa tarde a todas e a todos. É uma grata satisfação estar aqui neste seminário. E neste momento eu gostaria de cumprimentar calorosamente a professora Marília Costa Morosini, a idealizadora desta, eu diria, maratona, não é? Porque é uma maratona universitária. E ao lado da professora Marília, a professora Carolina de Souza, de Portugal, que ambas e todo o grupo trabalhou muito para que este evento se conseguisse realizar. Também eu quero chamar a atenção do prazer que me dá de estar ao lado da minha querida Sílvia, que aliás até trocamos os nomes para estar juntos, que estávamos separados. E naturalmente a esta mesa onde tem a Mabel, onde tem a Cleoni, onde tem a professora, o nome mais difícil de eu pronunciar. Andréia. Olga Isis, né? E Andréia. Então eu vou tentar cumprir o horário, que eu vi que o horário tem sido assim alongado. Eu prometo ser razoavelmente temporário, estabelecido, para que tudo se possa cumprir com satisfação. Bom, eu gostaria de apresentar primeiro 3 ideias que são para mim norteadoras do meu trabalho. O estudo da vida adulta eu venho fazendo desde há muitos anos e há pessoas aqui que já conhecem o meu trabalho. Este é um estudo que eu comecei a realizar nos anos 70, 76, mais ou menos, levando em conta que naquela época o estudo era da infância e da adolescência. E, na época, o estudo da vida adulta ainda era muito restrito. E naquela oportunidade, em 76, eu proferi um curso na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu era professor na época, um curso sobre desenvolvimento da personalidade vida adulta. E que provocou a publicação do livro Vida Adulta, que é um livro que eu tenho muito carinho e muito afeto por este livro. A segunda ideia que eu gostaria de chamar a atenção foi proveniente de uma sugestão que a professora Marília deu na época para mim, de aplicar todo o estudo da vida adulta justamente à vida de professores e alunos universitários. E a ideia frutificou, inclusive numa aula da professora Marília, eu proferi uma palestra sobre a vida adulta e os estágios da vida adulta do professor universitário. Por isso já quero agradecer à professora Marília esta sugestão que ela nos deu e que foi muito oportuna. E a terceira ideia que eu trago hoje é uma ideia que começou a surgir no meu pós-doutoramento na Universidade Autônoma de Madrid, quando na Faculdade de Psicologia daquela universidade eu tive a oportunidade de estudar, fazer um estudo comparado entre professores universitários da Universidade Autônoma de Madrid e professores universitários da Pontifícia Universidade Católica, que resultou um trabalho de aproximação entre os sentimentos desses professores. Mas eu gostaria ainda de chamar a atenção de algo que foi para mim muito importante. No ano de 1998, estava nascendo nos Estados Unidos uma psicologia chamada psicologia positiva. E essa psicologia positiva, que hoje tem um grande desenvolvimento, vem a completar o que a própria Sílvia e eu trabalhamos durante muitos anos sobre a vida adulta, especialmente do adulto saudável,
no desenvolvimento dos seus sentimentos e no desenvolvimento da felicidade e da própria, digamos assim, inteireza do ser humano como um todo. Posto isto, eu gostaria de dizer que essas 3 ideias vão fazer parte desta comunicação que eu pretendo que seja nos exatos 20 minutos. E eu peço à professora Andrea, por favor, de me avisar para eu não me exceder. Tá, professora? Pode ficar tranquilo. Muito obrigado. Bem, em primeiro lugar, eu diria aqui que, na verdade, a tentativa de conhecer, eu intitulei esse meu trabalho A Vida Adulta e a Formação do Educador. E, justamente, eu diria que, neste momento, nós nos preocupamos não só com as estruturas, as políticas, as diferentes visões que tem a educação superior, mas nos preocupamos com os sujeitos da educação superior. Isto é, com os alunos e com os professores. Porque não podemos esquecer que um professor, antes de mais nada, ou um aluno, são pessoas. E pessoas que estão em um processo de desenvolvimento. Então, ao falar nesse sentido, eu me dedicarei a fazer um breve relato do que representa a vida adulta saudável num momento de desenvolvimento do ser humano. Por isto, eu diria que eu contemplo a vida adulta como um fenômeno de desenvolvimento que dura toda a vida. Aliás, esta é uma perspectiva que os psicólogos têm utilizado para estudar o fenômeno da vida adulta, especialmente um psicólogo norte-americano chamado Levinson, e que nós temos acompanhado nos nossos trabalhos. E um outro autor que a professora Silvia, quando aluna de doutorado, conseguiu fazer uma leitura intensa deste autor, que era Klaus Riegel. Então, gostaria de chamar a atenção que a vida adulta tem um enfoque do que diríamos cultural, sociocultural, sociohistórico e hoje, mais nos dias atuais, de psicologia positiva. Então, eu em princípio chamaria a atenção também que a idade cronológica hoje é um dado irrelevante. As pessoas, na verdade, estão vivendo mais. Nós sabemos que, inclusive, as idades canônicas não são mais possíveis de serem contempladas como determinantes. Porque há muitas pessoas que vivem a sua vida adulta hoje, e aqui apareceu há pouco tempo no nosso jornal 0 Hora um comentário muito interessante. Pessoas que hoje teriam canonicamente, quando digo canonicamente me refiro à idade consagrada, 60 anos, na verdade, essas pessoas corresponderiam a 30 anos atrás, a 40 anos de idade. Então, estamos num momento que podemos dizer, podemos afirmar que o termo idade canônica é secundário. O mais importante é contemplar a idade funcional. Bom, eu tive muita oportunidade em Madrid de conversar com uma grande psicóloga espanhola que inclusive está engajada hoje nos estudos de psicologia positiva, como eu aqui em Porto Alegre estou preocupado e creio que a Silvia também, é algo que está começando a surgir em toda a nossa realidade. E a professora Rocío Ballesteros, ela chamava a atenção, já mais de 10 anos atrás, ela chamava a atenção que nós não podemos nos confiar a uma idade cronológica precisa. Que, na verdade, é muito possível que em mais ou menos 20 anos nós tenhamos uma vida cronológica de 120 anos. E eu pergunto aos senhores, o que será de nós? Como é que nós vamos nos engajar nessas novas faixas etárias? Eu, há pouco tempo, em janeiro deste ano, dava uma conferência na Universidade de Huelva, na Espanha, e os meus alunos eram pessoas maiores, que os espanhóis somos mais elegantes. Em vez de dizer pessoa velha ou pessoa idosa, nós chamamos pessoas maiores, o que acho uma boa,
assim como em Portugal chamam os miúdos, não é isso? Eu achei muitíssimo interessante pessoas maiores, e eram pessoas adultas que eu estava expondo estas mesmas ideias que eu estou expondo aqui para vocês. E eu queria chamar a atenção que eles aplaudiram fortemente, porque dizia uma senhora: olha, eu estou com quase 70 anos e me sinto como se tivesse 25. Isso é uma maravilha, poder se dirigir a um auditório de pessoas maiores que estão encantadas de poder viver. E nós temos, o que temos de mais certo é que possivelmente temos mais anos de existência. Diria até agora que a vida adulta, já entrando mais no que me cabe, é um campo de estudo e de pesquisa hoje já consagrado. A vida adulta teve seu início nos anos 60 do século passado e está tentando até hoje trazer contribuições para todas as áreas do trabalho e do conhecimento. Então eu diria para os senhores também que nossos limites estão sendo superados, sobretudo nos países desenvolvidos e até nos países em desenvolvimento. Nós vivemos mais e Deus queira que vivamos melhor. Por isto eu diria que a época histórica, neste momento histórico, corresponde um centro de interesse. E isto determina a preocupação por novos conhecimentos, novas atitudes e novos valores. E hoje o adulto é um novo valor. Nós estamos aqui, eu fiquei encantado ontem com o que este seminário está apresentando. Não pude estar hoje de manhã, lamento não ter ouvido ao meu querido amigo Dilbo Ristoff, que eu gostaria muito de tê-lo, mas eu estava com um pequeno problema de garganta. Mas estava aqui quero chamar a atenção que isto a mim me agradou, porque podemos dizer que o adulto tem muitas possibilidades e que hoje um professor maior pode ser tão competitivo e tão produtivo quanto um professor jovem. Bom, eu diria que o histórico da vida... Isso é uma alegria para todos, né? Para nós aqui todos. Para todos. Estamos dando boas notícias. Eu gostaria de ser portador de novas notícias e de não de más notícias. Porque o processo de envelhecimento é um processo muitas vezes doloroso, e hoje se sabe pelo trabalho de Baltes em Berlim que o processo de cognição humana não tem idade precisa e que precisamos ter o que eu chamaria estimulação social para poder viver melhor. Então a estimulação social, a capacidade de ter amor pela vida, faz com que as pessoas possam ter um desenvolvimento muito mais significativo. Por isso eu diria que estamos num momento crucial. Assim como no século XVIII, Jean-Jacques Rousseau constituiu o estudo da criança, no século XIX, Stanley Hall constituiu o estudo do adolescente, no século XX, através de autores como Erik Erikson, Levinson, eles construíram o estudo da pessoa adulta. Então, aplicar isto à universidade é muito importante por várias razões. A primeira razão, que nós não temos certeza absoluta, desde que José Ortega y Gasset escreveu o seu célebre livro Em torno a Galileu, quando ele chama a atenção que toda a vida humana é um contínuo de desenvolvimento, ideias que teria tomado o americano Levinson de Ortega y Gasset, nós poderemos dizer que a vida adulta é um contínuo de desenvolvimento que não termina, se nem sequer se sabe se com a própria morte. Deixo aqui no ar esta ideia para os que têm um espírito mais, uma dimensão mais espiritual, como a professora Leda, que eu vejo no nosso auditório, que todo esse aspecto do desenvolvimento espiritual também é muito interessante. Bom, eu também diria que para entender a vida adulta, eu chamaria a atenção que ela abrange
a maior dimensão da vida humana. Se nós considerarmos ainda canonicamente a infância e a adolescência, mais ou menos até os 20 anos cronológicos, o resto de uma vida, desde os 20 até os 90, 110, 120, é vida adulta. Então, o que faremos? Como educaremos aos educadores universitários? Que tipo de modelo seremos para os universitários que iniciam na vida adulta? Porque me parece muito bem, caros colegas, que nos preocupemos com políticas, me parece muito bem. Me parece muito bem que nos preocupemos com a estrutura da universidade, com a formação do formador. Mas eu gostaria de chamar aqui a atenção de que é necessário uma educação psicológica da pessoa adulta para ela poder saber das suas potencialidades, das suas capacidades e especialmente do seu futuro. O futuro nós construímos. Por isso, a vida adulta abrange a maior parte da vida humana, tanto no que diz respeito às dimensões cronológicas, psicológicas, culturais e especialmente sociais. Sabemos que é na vida adulta que se dão provavelmente os eventos mais significativos da nossa própria dimensão humana. Se estabelece, sobretudo e sem dúvida nenhuma, a capacidade de ter um projeto de vida. Este projeto de vida é importante e deve de coincidir com o projeto de universidade. Afinal, para que queremos o ensino superior? O ensino superior, suponho eu, que deve de ser para tornar as pessoas melhores, não só mais tituladas, mas sim mais capazes, mais sensíveis à vida social e, sobretudo, mais capazes de criar planos culturais, sem dúvida nenhuma. No momento atual em que se discute a relevância dos anos da vida adulta, cremos que seu estudo dá sentido e valor ao conhecimento das profissões. E amanhã eu vou proferir uma palestra justamente sobre o trabalho humano e a motivação humana. E nós, quando falamos em universidade, nós falamos em profissões que estamos criando, que estamos desenvolvendo e que estamos tentando, ao fazer isto, manejar a própria sociedade na qual nós estamos incluídos. Por isto, diria eu que é interessante ter aqui algumas dimensões a respeito do que representa a vida adulta. Se é um desenvolvimento contínuo, nós poderíamos, canonicamente, dividir a vida adulta em 3 grandes períodos. E me estão avisando que tem 5 minutos. Eu estou extremamente entusiasmado, mas vou ter que cortar. Evidentemente, eu não sou burro, porque eu cheguei dizendo que eu iria cumprir o horário, ficaria muito mal. Então eu vou deixá-los com o gosto na boca. Não, mas ainda tem mais um pouquinho. Tem um pouquinho mais, André? Mais uns 3 minutinhos. Bom, então eu chamaria a atenção que a vida adulta se divide canonicamente, e esta divisão é suscetível de críticas em 3 grandes momentos: a vida adulta jovem, a vida adulta média, que eu vi que muitos de nós estamos nela ou saindo dela, e a vida adulta tardia. Naturalmente, por elegância, eu chamo de tardia para evitar insultar ao auditório com velho, que é algo desprezível. Para mim é importante que nós tenhamos, neste entardecer da vida, eu compararia a idade adulta jovem, sem dúvida nenhuma, ao verão, a vida adulta média ao outono, que é dourado e resplandecente, e a vida adulta tardia ao início do inverno. E esse inverno, um inverno produtivo, que pode levar as pessoas a uma recente primavera. Então, eu diria que o crescimento humano é progressivo,
porém intimamente ligado ao crescimento social. Nós não podemos afastar a visão que temos da universidade de uma visão social, como foi ontem muito bem colocada por as pessoas que nos antecederam. Mas esta visão social só tem sentido se ela for colocada claramente como uma visão de inovação, uma visão de transformação das novas gerações, porque as novas gerações precisam, sem dúvida, de modelos de identidade. E eu terminaria dizendo, para não fugir ao meu tempo, que a vida adulta é uma possibilidade de termos uma vida mais saudável, se considerarmos a psicologia positiva, de ter uma vida mais feliz, uma vida mais harmoniosa, porque gostaria de chamar a atenção que temos contemplado muito o lado negativo do ser humano e precisamos contemplar o lado positivo do ser humano. Podemos contemplar e transformar as instituições que o rodeiam, transformação que daria no bem-estar e não no mal-estar, tema que me agrada enormemente. E eu encerro com uma frase que é muito importante para contemplar a vida adulta. Eu encerro com um poema do nosso grande literato espanhol Calderón de la Barca. En este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Señores, mirémonos profundamente como seres inteiros e como seres capazes de, sem idade, progredir ao tempo e nos perpetuar no tempo e no espaço. Muito obrigado.